Hoje eu quero neste lugar. Quero chamar o irmão que vai proclamar a palavra para nós. Que você possa estender suas mãos sobre o irmão Anderson. E vamos mesmo pedir que essa glória de Pentecoste continue sendo manifestada através da vida e do chamado do Anderson. Pedimos, sua mãe, pela sua poderosa intercessão, que o Espírito Santo continue mesmo agindo poderosamente neste lugar, através da boca desse irmão. Interceda, mãe, pela vida do Anderson, por todas as áreas da vida dele, pela missão, pelo chamado, e para que ele possa mesmo continuar sendo um grande profeta de Deus, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele vá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai pelo Anderson, Santa Mãe de Deus, para que ele seja digno das promessas. Eu só quero dar um aviso, que tem um carro EcoSport, a placa é HDF 4193, que está com o farol aceso. Então, se é de alguém que está aqui, tá? Alguém tinha perdido um remédio. Alguém perdeu um remédio, gente? Uma caixinha de remédio? Alguém perdeu uma caixinha de remédio? Já achamos o dono. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Eu queria pedir para o jovem que está tirando o violão para você colocá-lo novamente, meu querido, fazer aquele fundinho mais católico da sua vida, tá bom? Obrigado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Cada um de vocês, por gentileza, queira tomar o vosso assento. Amém. Tem um santo da igreja chamado São Bernardo de Claraval, que ele tem uma frase que denota o quanto que os santos amaram a igreja católica. Ele era um exímio pregador e ele dizia assim, ó: nada me é tão prazeroso como falar das glórias de Maria. E nós vamos tentar entender à luz da palavra de Deus e da tradição da igreja, porque os santos amaram tanto a Santíssima Virgem Maria. Amém? Eu quero me apresentar para vocês. Aí você pode baixar só um pouquinho o volume, Obrigado. Ô, pessoal, vocês ficam tudo aí atrás, ó, um monte de lugar vago. Deixa eu falar uma coisa, eu sou gordinho, mas eu não mordo não, viu? Os caras falam gordinho, cheio de fome, quer ficar mordendo nós. Bom, tudo bem, Emerson? Bom dia, seja bem-vindo, você com o seu irmão aí. Quero me apresentar para vocês, eu me chamo Anderson Olhos dos Seis. Há 15 anos eu tenho me dedicado ao Ministério da Pregação na Santa Igreja Católica. Eu sou casado, tenho 2 filhos, a coisa mais linda do mundo, Maria Clara e o Gabriel José, a cara da mãe. E num determinado dia, quando eu estava lendo um livro que eu vou usar para essa primeira catequese, chama o Tratado da Verdadeira Devoção, eu fiz um voto, lendo aquele livro, que eu daria a minha vida para Nossa Senhora e me entregaria a esse apostolado de pregação pela Virgem Maria. Graças a Deus, por sua pura misericórdia, Nossa Senhora tem me levado pelo Brasil e pelo mundo. Eu já tenho pregado sobre Nossa Senhora na Itália, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Irlanda, e é uma grande graça poder me consumir por aquela que trouxe o nosso Salvador. Amém? Pessoal, eu queria pedir um favor para vocês. Tem algum lugar que as crianças podem ficar um pouco mais retiradas brincando? Porque eu não sei se isso é um problema ou se todas as pessoas que usam de fala têm. Eu juro para vocês, sendo muito sincero, qualquer clique, qualquer barulhinho no meio de um discurso meu, a minha concentração se esvai toda. Eu perco o fio da meada. E aqui as crianças estão muito próximas. E normalmente criança fala alto mesmo, brinca, né?
brinca bastante. Então, se vocês puderem, para mim poder render para vocês, ter um espaço para as crianças brincarem, ter alguma atividade religiosa, eu agradeço muito. Por quê? Porque quanto mais eu tiver concentração, eu garanto que mais benefício você vai ter desse retiro. Amém? Tá bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante, inicialmente dizendo. O livro em que vai ser baseado esse retiro chama-se o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Essa daqui é a capa, porque isso daqui é da minha editora, mas tem várias capas desse livro. Importante você saber que quando o autor estava escrevendo esse livro, que é um livro totalmente inspirado do céu, porque as pessoas viam que em determinados momentos São Luís entrava numa espécie de êxtase e ficava se comunicando com alguém que só ele via e ficava inclinando a cabeça em tom de afirmação. E logicamente descobriram depois que São Luís ele tinha conversas com Nossa Senhora. Inclusive, para vocês saberem, uma mística francesa chamada Martha Rubin, que ela viveu somente da Eucaristia mais de 30 anos, somente consumindo a Eucaristia, estigmatizada, uma reparadora. Um padre um dia entrou no quarto dela e tinha um livro com a capa branca, não tinha nada escrito no livro. E o padre perguntou para ela: quem trouxe esse livro? Que livro que é esse? A Martha Rubin disse: é o Tratado da Verdadeira Devoção. Ela disse: é o único livro que eu tenho no meu quarto, e foi a própria Virgem Maria quem o me trouxe. A Nossa Senhora entregou esse livro para Martha Rubin. Era o único livro que ela tinha no quarto dela. E ela brincou com o padre Monfortino, que é da congregação de São Luís, e falou assim: São Luís não fez nada. Ela falou: mas como, Martha Rubin? É um dos livros marianos mais importantes da história da igreja, o mais vendido no mundo. Ela falou: São Luís não fez nada, porque foi Nossa Senhora quem ditou esse escrito para ele. E o incrível é que no meio desse escrito, o São Luís ele tem um momento de profecia. Aliás, né, gente, o livro é todo profético, mas o que eu falo para vocês, essa profecia, é que enquanto ele escrevia, o Espírito Santo comunicou para ele que o demônio iria tentar acabar com esse escrito e de quem o Espírito Santo se serviu para escrever. E na profecia São Luís diz que esse livro ficaria escondido durante 100 anos pelo demônio. E o fato se verificou. Esse livro ficou escondido 100 anos por Satanás. Agora pensa junto comigo, analisando o que o demônio quer fazer. O demônio, o fim último de Satanás é levar as almas para o inferno. E para levar as almas para o inferno, ele precisa perverter as pessoas no hábito do pecado mortal, para que elas possam não se salvar. Amém? E por que Satanás, que tem esta função de levar as almas para o inferno, ele quis esconder esse livro durante 100 anos? Eu nunca vi na história da igreja, nem a Bíblia Sagrada, um livro que Satanás tenha querido esconder por 100 anos, porque o conteúdo que tem aqui é o código dos últimos tempos. Vai dizer o grande bispo de Anápolis que faleceu, Dom Manuel Pestana, é o código sagrado dos últimos tempos. Ou seja, há algo nesse livro e há algo na Virgem Maria que incomoda o inferno, e muito. Eu iria começar esse retiro por uma pregação, mas em virtude da música que foi tocada, eu quero relatar uma parte desse livro que foi fundamental na minha vida quando eu o li pela primeira vez. Eu quero trabalhar com vocês. Ele vai dizer no número 34. Eu não sei se vocês têm o tratado. Se vocês não tiverem, depois quiserem adquirir, a gente tem. Eu vou estar dando um desconto de 20% de todos os livros da nossa editora aqui. Ele vai dizer assim no número 34, presta bem atenção: é vontade de Deus Espírito Santo que nela e por ela se formem eleitos. Aí ele vai usar uma palavra da Escritura, o santo: lança raízes entre os meus escolhidos. Eclesiástico 24:12. Minha bem-amada e minha esposa, lancem meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. O que são as virtudes, caríssimos irmãos? As virtudes é uma disposição para realizar o bem. Vai dizer o Leutrece num livro chamado A Fé Explicada. E para a gente compreender o que é a palavra virtude, são bons hábitos. Bons hábitos.
Tive tanta complacência em ti quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixe de estar no céu. Em quem? Reproduze-te, portanto, em meus eleitos. O Espírito Santo vai dizer: eu desejo encontrar a Virgem Maria ainda na terra. Em quem? Em cada eleito, ou seja, em cada um de nós. E vai dizer aqui, ó, que eu veja neles com complacência as raízes de tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime, de tua caridade ardente e de tua fortíssima esperança e de todas as suas virtudes. É sempre a minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca, que a tua fé me dê fiéis, que virgens me dê a tua pureza e que a tua fecundidade me dê eleitos e templos. Tá, como que isso vai acontecer? Como que vai fazer para reproduzir Nossa Senhora em cada um de nós? E vem a resposta no número 35. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça produzem que só ela, presta bem atenção nisso daqui, ó, que só ela pode produzir. Como que funciona essa questão de só ela produzir? Isso é extremamente encantador. Cada ato de virtude, de sacrifício, que uma pessoa entrega-se para Deus, ele não deixa vencer sem generosidade. Ele entrega méritos, ele entrega graça para essas pessoas. Por exemplo, São Francisco, ele foi um santo muito humilde. Qual foi o mérito que São Francisco recebeu? Um dia um frade franciscano estava rezando e ele teve uma visão do céu aberto e um trono que tinha sido para um serafim, que estava no coro dos serafins, que se perdeu por causa da rebelião angélica. Deus revelou que aquele trono tinha sido entregue para São Francisco Assis em virtude do prêmio da humildade que ele tinha vivido. Outro mérito, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas no céu Jesus vai dizer, olha que lindo isso, João capítulo 14 versículo 1: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai há muitas. Então significa que se há muitas moradas, o céu ele não tem somente um lugar, ele tem lugares diferentes. E aí no céu tem o coro dos mártires. Quem morre derramando o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo tem um lugar extremamente privilegiado no céu. Por quê? Porque ele morreu dando a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante: que mérito que alguém pode ter que se compare a mínima unha do dedo mindinho da Santíssima Virgem Maria? Não tem como. Porque Nossa Senhora, ela é maior que todos os anjos e santos juntos. Todos eles não conseguem competir com a grandeza de méritos e com o amor que Nossa Senhora teve a Deus. E por ela ter sido tão meritória e ter trazido à terra o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação das almas, qual foi o mérito que Nossa Senhora recebeu de Deus? Vai comentar isso o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombaerd. O mérito que Nossa Senhora recebeu de Deus foi o poder sobre as almas dos eleitos. Então Deus entregou para Nossa Senhora as almas dos eleitos. Está na mão da Santíssima Virgem o papel de santificar a cada um de nós. Então todas as graças que receberam Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, São Pedro Julião Eymard, São Francisco de Assis, foi por intermédio, porque Nossa Senhora é chamada medianeira de todas as graças. Por isso que o próprio São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer assim, ó: quem Deus quer fazer muito santo, Ele entrega a Nossa Senhora, Ele faz um devoto da Virgem Maria. Agora que já começa a dar uma descortinada, por que Satanás tem tanto ódio desse livro? Porque quando São João Maria Vianney chegou numa cidade em Ars, na França, que ela estava inteiramente paganizada, não tinha fé naquele lugar, e aquele sacerdote reconstruiu para Deus aquela cidade. Ele adorava o Santíssimo Sacramento das 2 da manhã até as 8, celebrava a missa, fazia ação de graças e ficava no rosário. As almas iam para a missa daquele padre, e claro, ele tinha uma união com Deus fortíssima.
Os sermões dele eram arrebatadores para trazer as almas para Deus. Foi convertendo 1, 2, 10, 100 mil, 2 mil, bom, converteu a cidade inteira. As pessoas vinham de longe. Teve um chanceler que estava indo para Ares e perguntaram: o que você está indo fazer em Ares? Ele diz: eu estou vendo Deus falar por meio de um homem. Aquele São João Maria Vianney, ele era um conquistador de almas de uma maneira tão tremenda que um dia Satanás prendeu ele na parede e disse: eu te odeio, porque este ano você roubou 80 mil almas das minhas mãos. Se tivesse 3 sacerdotes como você na França, o meu reino estava aniquilado. Por que Satanás odiava tanto São João Maria Vianney? Porque ele era santo e os santos têm poder sobre as almas. E por que Satanás odeia tanto a Nossa Senhora e tanto esse livro? Porque o segredo da santidade está todo reservado à Santíssima Virgem Imaculada. Não existe nenhum santo na igreja que não tenha tido uma profunda devoção por Nossa Senhora. São Maximiliano Kolbe vai dizer: todos os santos são devotos da Virgem Maria, e a característica comum dos santos é a devoção a esta boa mãe. Então, quando começa a se ver na igreja uma repulsa à devoção a Nossa Senhora, grupos católicos totalmente protestantizados, só escuta música protestante, só lê livro protestante, não tem amor à Virgem Santíssima, você vai perceber que ele não tem amor à igreja, ele despreza os sacramentos e ele não arde em desejo de santidade. Ele tem uma coisa extremamente exteriorizada, ele quer pular, ele quer ficar chorando, ele quer balançar o braço, ele quer parecer que é um místico, mas na verdade não consegue nada no campo sobrenatural, porque aquele que não tem união com Nossa Senhora, ele não pode ter união perfeita com Nosso Senhor Jesus Cristo, porque está na mão de Nossa Senhora formar os eleitos. Santo Agostinho vai dizer: a Virgem Maria foi o meio pelo qual Jesus serviu para vir até nós, e é um meio que devemos servir para ir até Ele. Então você pode perceber, se você está bem na sua vida espiritual, afastado do pecado, o Espírito Santo começa a flamejar no seu interior um desejo de devoção a Nossa Senhora. Começa a cair em pecado mortal, vai para a pornografia, começa a mentir, fica mundano, você vai ter repugnância do terço. Você pode andar com camiseta de Nossa, você pode andar com um terço pendurado, mas rezar que é bom, nada. Por quê? Porque a devoção a Nossa Senhora, ela não combina com o pecado. Cada vez mais que vai se nutrindo uma devoção à Santíssima Virgem Maria, vai se pisando o pecado. E São Luís, o próprio autor, ele vai dizer: depois que uma alma cai no pecado mortal, a primeira coisa que o demônio faz é tentar afastar a alma da devoção a Nossa Senhora. E por que tem tantas almas que apreciam muito a coisa do mundo protestante? Porque no protestantismo não tem uma coisa chamada recolhimento. O demônio não quer silêncio, o demônio não quer interiorização, e a devoção a Nossa Senhora é todo baseado que na interioridade do coração. O devoto de Nossa Senhora, ele não externa somente alguma coisa do amor da Virgem Maria. Primeiro o coração dele é tomado pelo amor à Imaculada. Quando o coração dele é tomado pelo amor à Imaculada, Jesus Cristo vem nele, faz a morada, toma de conta, e aí produz os frutos de virtude. Até agora quem está entendendo, tá compreensível, meus irmãos e irmãs? Olha para essa pessoa linda do seu lado e fala assim: você ama a Virgem Maria, católico? Fala aí, você ama a Virgem Maria? Aí ele vai dizer aqui, ó, que só ela pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais, nem será semelhante em pureza em fecundidade. Se eu dizer para vocês que muitos católicos estranhariam essa fala, só ela pode produzir, mas você não está atribuindo poder demais ao nosso ator? Claro que eu estou. Por quê? Porque ela é simplesmente onipotência suplicante. O mérito de Nossa Senhora é tão grande que ela foi escolhida pelo próprio Deus para ser mãe de Deus. Mas antes dela ser escolhida, Ele fez com que ela fosse sem pecado original. Ou seja, depois da Santíssima Trindade, a Virgem Maria é a figura mais gloriosa. Não tem nada na igreja depois da Santíssima Trindade que se pareça com ela. Ela é a coisa mais maravilhosa saída das mãos de Deus. Nossa Senhora, é inenarrável poder falar a beleza dela, a grandeza dela, quem ela é. Agora você imagina o santo chegar a dizer: Santo Agostinho, olha que coisa linda, Santo Agostinho, um doutor elevado. Santo Agostinho, como é seu nome? Ana, Santo Agostinho dizia: olha a profundidade. Mas não é loucura dele, ele dizia assim: Ana, se todos os homens do mundo, não é de uma paróquia, de uma região, irmã, do mundo, tivessem somente língua no seu corpo, imagina, um corpo forrado de línguas,
Imagina que engraçado, né? Língua na testa, no ouvido, no queixo, no cotovelo. Ele disse: se todos os homens da terra, todos, tivessem somente língua pelo corpo, seria insuficiente para louvar as grandezas da Mãe de Deus. Santo Afonso chega a dizer que as virtudes de Nossa Senhora são mais numerosas do que as estrelas do céu. Conta as estrelas, não dá. Conta as virtudes de Nossa Senhora, é impossível. Por quê? Porque ela é tão cheia de graça. A Ave Maria, ela é tão gloriosa, ela é tão bendita. Eu queria poder falar sobre ela, mas eu fico com dó que eu faço isso. São Dionísio Areopagita dizia: se não fosse a fé, diríamos que ela é uma deusa, porque a fé diz que só Deus é Deus, e ela não é deusa. Mas se não fosse a fé, diríamos que ela é uma deusa. De tal é o seu encanto, a sua beleza e a sua virtude. São Boaventura vai dizer: olha que bonito, Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas jamais uma mãe superior à Virgem Maria. Poxa, meu Deus do céu. Então quer dizer, o mundo ele poderia ter feito melhor, mas uma mãe superior à Virgem Maria, não. E São Boaventura é doutor da igreja. Os doutores têm um crédito de fala imenso diante de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente pode estudar até o dia da nossa morte para entender a grandeza e o poder que Nossa Senhora tem diante do coração de Deus. Só na eternidade, com o brilho da revelação, Deus pode nos fazer elevar a compreensão. É muito grande Nossa Senhora. Fala assim: a minha mãe é demais. Se ela bate no seu peito e fala assim: eu sou feliz por ser católico. Vai, aplauda a Nossa Senhora logo no começo do evento para ela. Viva Nossa Senhora, meu povo! Vamos entusiasmar. Deixa eu falar uma coisa como comunicador católico. A primeira pregação é a mais difícil que tem. Depois desencadeia. Vocês estão me observando o que eu falo, como eu ando. Vocês estão aqui, eu me lendo o tempo inteiro. Aí vem o cérebro com crítica. Será que isso daí não é demais? Tal. Até soltar essa primeira palestra, mas vamos lá. É a mais difícil de todos. Aí depois vocês ficam tudo apaixonados comigo. E eu com vocês. Vamos lá. Alguns, né? Porque... Bom, vamos lá. Ele vai dizer assim, ó: Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá. Um Deus homem. Isso não é pouca coisa. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não sei se alguém aqui tem noção de astronomia, para você tentar começar a medir o tamanho do universo. Sendo que a Terra, diante do Sol, é um estralo que se some. Sendo que nós, diante do planeta Terra, somos um átomo, menos que um átomo. E sendo que o Sol, diante do universo, é um nada. E sendo que o universo, diante de Deus, é um nada. Por quê? Porque ele disse para Santa Catarina de Sena: Catarina, não há diferença para mim em criar o universo e uma formiga. Quando eu li isso, eu falei: como pode tanta glória em Deus, tanto poder em Deus? E esse Deus todo-poderoso, ele se faz homem. A encarnação de Jesus é um ato de tanto amor. Por que você acha que São Francisco ele ficava contemplando aquele presépio em lágrimas, em amor? Ele que instituiu o presépio, São Francisco de Assis. Como pode esse Deus se tornar homem por minha salvação que pequei e ainda morrer numa cruz? Agora, o que ele fez que ele escolheu ela? E aí vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Isso é arrebatador. Para quem ama Deus é arrebatador. Santa Teresinha disse: Deus me fez entender que ele preferiu estar no ventre de Maria do que no paraíso. Você tem noção do que Jesus viveu 9 meses com Nossa Senhora e 30 anos em sua convivência com ela de maneira cotidiana? Porque ele só teve 3 anos de ministério de palavra, 9 meses no ventre e 30 anos convivendo. Eu não entendo a cabeça dos protestantes. Eu não entendo um protestante. Um protestante, não, eu não entendo. Ali em cima está tendo um negócio dos adventistas. Adventistas, pelo amor de Deus, eu não entendo vocês.
Eu não entendo vocês adventistas. Não, eu não entendo um protestante. Como que ele não ama apaixonadamente Nossa Senhora? Esse Jesus que veio para salvar a humanidade, ele não veio em cima de um cavalo alado, ele não apareceu com 30 anos cheio de poder glorioso, ele se sujeitou à natureza humana de Nossa Senhora, ou seja, o consentimento da Virgem diante do arcanjo Gabriel. Lucas 1:38, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Foi ela quem trouxe Jesus, ela que traz a salvação, ela que é medianeira de todas as graças. O sim de Nossa Senhora fez Deus se fazer homem, o sim de Nossa Senhora fez a igreja ser instituída, o sim de Maria fez a Eucaristia existir, o sim de Nossa Senhora fez a salvação vir no nosso meio, o sim de Nossa Senhora aniquilou as forças do inferno, o sim de Nossa Senhora fez o amor vestir-se de carne. O sim de Nossa Senhora é o sim mais maravilhoso de toda a humanidade. O sim de Nossa Senhora é o sim mais maravilhoso de toda a humanidade. Não há sim que se iguale ao sim da Virgem Imaculada, porque por meio dela ele veio no meio de nós. Por isso que os santos amam tanto a Virgem Maria, porque eles têm uma coisa chamada gratidão. Esse Deus que eles amam, que derramou o sangue na cruz, que veio para nos salvar, ele passou pelo sim de uma mulher. Ele veio a nós por causa dela. E ela produziu com o Espírito Santo Jesus. E diz aqui, e ela produzirá por conseguinte as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. Então veja bem, nos últimos tempos. Então São Luís diz que há uma obra ressaltada de Nossa Senhora, elevada, que ela fará nos últimos tempos. Por quê? Passa rápido, mano. Você está incomodando a minha pregação. Nos últimos tempos Nossa Senhora vai produzir grandes coisas. Nos últimos tempos vai acontecer as piores coisas da humanidade. É o que nós estamos vendo. Há 50 anos atrás, se você falasse de aborto, uma pessoa caía dura no chão. Hoje em dia, a militância que grita por aborto, e há grupos dentro da própria Igreja Católica que gritam por aborto também. Não, se a mulher foi violentada sexualmente, não tem problema, mata uma criança. Hoje em dia isso se tornou normal. Antigamente, se você falasse de casamento homossexual, não, pelo amor de Deus, Deus fez família, homem e mulher. A função do casamento é uma união procriativa e unitiva. Você vai falar isso dentro da igreja, tem pessoa que fica com cara feia para você, dizendo que você não ama. A questão não é amar. Na verdade, a questão é verdadeiramente o amor. O Papa Bento XVI diz: o amor sem a verdade cai no sentimentalismo. E aí, se você fala dentro da própria igreja que você é contra uma união de um homem com homem, você é fuzilado. Eu fui fazer uma pregação nos Estados Unidos, e num grupo de oração eu falei sobre o pecado da homossexualidade. Tinha 2 namorados que se constrangeram e falaram com a coordenadora que se sentiram mal. E aí, depois eu fui, 4 meses depois, voltei lá, na pregação em Nova York. Eu não pude voltar nesse grupo, porque eles ficaram constrangidos, falaram para a coordenadora, não se sentiram bem. Mesma coisa, mentira é pecado, adultério é pecado, roubo é pecado, faltar na missa é pecado. Só que você não pode falar contra isso. Então, por exemplo, hoje em dia tem comunidades que se vestem como cachorro e vivem como cachorro. Eles andam de 4, fazem cocô no chão, comem ração, né? Tem esses vídeos na internet. Você vê lá no negócio do bilhar, os caras tudo vestido de cachorro, de Doberman, de Rottweiler. Dá uma dó muito grande. E aí, quando estava aparecendo uma entrevista, por que vocês fazem como isso? Aí um cara diz: não, os cachorros são muito amados, a gente quer ser como cachorro para ser amados. Então, suicídio, drogadição. Esses dias eu estava passando no canal no Facebook, e aí eu vi um vídeo, nossa, que eu fiquei apavorado. Um cara estava passando de moto, passou por um carro, ele deu o dedo pro cara. As coisas que eu fiz o mesmo, misericórdia. Ele deu o dedo pro cara. E aí o cara tava, acho que era num carro da Ford. E aí o cara tava de moto, ele começou a ir atrás do cara, quase passou por cima do cara, ele viu assim. Aí, como tava na estrada, o cara ficou com medo, ele veio na contramão, o cara da moto, pelo acostamento. Pô, o cara virou na estrada,
foi vindo dele, aí ele foi para a parte da grama, o cara veio na grama, tentou atropelar ele, o cara louco, querendo matar ele, porque o cara deu o dedo no trânsito. Por nada hoje se mata. Lá perto de casa tem a Império da Casa Verde, escola de samba. Tinha um cara lá chamado Zé Droguinha. O cara pisou no pé dele dentro da escola de samba. Ele matou o cara com 5 alunos. Desculpa aí, desculpa nada. 5 matou. O mundo tá louco. E aí quando você fala assim, o mundo tá louco, e dentro da igreja, eu não vou nem fazer comentário. Se vocês lerem a última carta que o Papa Bento XVI publicou sobre a questão interna da igreja, Deus o livre. Aos 15 anos eu passo apostolado. Eu vivo muito internamente, eu sei o que está acontecendo. As famílias estão destruídas. A juventude anda numa rebeldia que, pelo amor, ainda bem que vocês estão na igreja, tomara que vocês vivam a fé, porque os jovens estão no escândalo de moralidade, numa loucura, numa rebeldia. O satanismo cresce, sacrifício humano e tal. E é nesse tempo que Nossa Senhora, nos últimos tempos, nesse tempo eu consegui dar uma pequena porcentagem do que a gente vive, que o tema não é esse, não é fim dos tempos. Nesses tempos difíceis, Nossa Senhora, São Luís vai dizer aqui, como profecia, as coisas mais admiráveis que hão de existir no fim dos tempos. O que é as coisas mais admiráveis segundo o autor católico? Ele vai dizer aqui, você está acompanhando aí? 35? A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Você que é jovem aí, tarado por você ficar famoso no YouTube, você que fica desesperado para bombar nas redes sociais, tendo curtida no Instagram, você não está fazendo absolutamente nada pela igreja por isso. E Satanás deixa você aí, no banho-maria, vai indo. A única coisa que uma pessoa pode fazer nessa hora calamitosa que o mundo vive, de podridão, de ofensa a Deus, é a sua vida santificada. E o que os santos não regeneraram a sociedade, meu Deus do céu? Vai ver a vida do Padre Pio. Sabe o que aconteceu com o Padre Pio? Padre Pio tiveram que colocar policial no convento onde ele morava, para dar senha para as pessoas, para se confessarem com o Padre Pio. E como que era o Padre Pio? Era um homem cheio de afago, que abraça. Não, Padre Pio era extremamente duro na confissão, mandava embora 50% dos penitentes. Teve um homem que ele mandou embora 16 vezes, porque o cara não estava arrependido, porque Padre Pio tinha um dom de ler as consciências e saber se a pessoa estava arrependida ou não. A mulher chegava lá, como você vê no filme, amaziada, com um cara que era casado, ele não absolvia e falou: se você não largar ele vai morrer e vai para o inferno, você muda de vida. Extremamente severo, gritava com as pessoas, mas na verdade ele não gritava porque ele só era duro, ele gritava e quando ele virava ele sorria, ele tinha domínio sobre si, mas para mostrar a gravidade do pecado. E o que as pessoas vinham do mundo inteiro querer ir atrás daquele homem? Por que ele era severo, ele era firme, falava verdades, não deixava o mínimo pecado passar? Uma mulher trabalhava num convento de franciscanos, ela era pobre e recebeu um pedaço de tecido. Ela pegou o tecido para fazer uma saia, e quando ela foi confessar com o Padre Pio falou: sua mão está suja. Ela não entendeu, falou: mas não, eu acabei de lavar. E ela falou: não, você não está entendendo, é por causa daquele tecido. Não, Padre Pio, eu sou pobre, eu trabalho na... mas você não sabe pedir. O Padre Pio enxergava o mínimo pecado numa ação que ela pegou numa instituição de caridade, um pedaço de tecido, mas ele configurou aquilo como roubo porque ela não pediu, não era dela, ela não tinha o direito de fazer aquilo. E o que aquele homem que era intransigente com o pecado, às vezes as pessoas iam fazer confissão com o Padre Pio, elas não tinham examinado a consciência, ele tinha uma salinha que ele colocava as pessoas para fazer um breve exame de consciência, de 8 horas, ficar lá preso lá dentro. Você só vai vir conversar comigo se você ficar 8 horas pensando nos seus pecados. Por que aquele homem atraía pessoas do mundo inteiro? Por que um dia o Arcanjo Miguel bateu no Padre Pio e falou: você nos dá mais trabalho do que o Arcanjo Miguel? Como que ele conseguia salvar tantas almas para Deus? Como que ele conseguiu dispersar,
como que ele conseguiu trazer tantas vocações para a igreja? Porque ele era santo. Aí tem pessoas que querem fazer de tudo para moldar o seu discurso, para falar bonito. Eu vou pregar para os jovens, eu tenho que colocar um boné para trás, eu tenho que colocar um piercing, eu tenho que colocar uma roupa de exclusão, porque senão eu não ganho dele. Senão eu não ganho ele para já. E você imagina um pregador 40 anos pregando, parecendo um meninão, porque senão eu não ganho ele. Larga a mão de ser trouxa, esses caras é tudo louco. Vai rezar o rosário, vai adorar o Santíssimo, vai jejuar, vai fazer oração. Porque ninguém ganha ninguém pela roupa que se veste, é pela conduta interior, é o amor de Deus que está na alma que atrai as pessoas. São Francisco de Assis um dia foi fazer uma pregação, ele deu uma volta na praça e falou assim, olha, jovem, eu estou falando do pregador, viu, pelo amor de Deus, viu, eu não estou falando de você não, porque aí depois eu estou falando de pregadores que tem 40 anos e quer ficar se amoldando para ser igual o jovem, para ganhar o jovem, ganha nada. O jovem vai querer ser que nem ele, vai querer dançar, pular, não vai querer ler Bíblia, não vai querer rezar, não vai querer adorar o Santíssimo Sacramento, vai viver essa superficialidade que amedronta. Mas São Francisco de Assis, quando foi um dia fazer uma pregação, chegou para o Frei Leão e falou assim, vamos pregar comigo na praça. Ele foi e deu uma volta, bora. Aí o Frei Leão falou, você não vai pregar não? Ele falou, já pregamos, a gente prega com a vida. O maior discurso que nós temos não são as nossas palavras. São Francisco de Assis, ele não pregava para os ouvidos não, ele não pregava para os ouvidos, ele pregava para os olhos. Ele pregava a pobreza e era pobre, ele pregava sobre amor a Jesus. E as pessoas iam na igreja e via São Francisco debruçado diante do altar. Ele tinha uma marca de lágrimas, ele ficou cego de tanto que ele chorava por amor a Deus. Ele pregava sobre pobreza, era pobre, amava o pobre de verdade. Ele amava Jesus, ele pregava com a vida. O discurso de São Francisco de Assis era ele vivo, porque ele era um homem que se assemelhou a Jesus, talvez um dos maiores na igreja católica. E é o santo, é isso daí, Nossa Senhora quer fazer o quê? Ela quer fazer eu santo, você santo, porque no final dos tempos, numa crise calamitosa que toma a igreja, que toma o mundo, só os santos para fazer alguma coisa. Se você não for santo, muitas almas podem ir para o inferno por causa da sua falta de responsabilidade em acatar o projeto de Deus. Anderson, mas é muito difícil ser santo. Eu sei, é dificílimo. Mas tem algum caminho mais fácil? É isso daqui, que é esperança desse encontro. Tem um caminho mais fácil. É a devoção a Nossa Senhora. É aqui, Aí eu vou e falo agora no número 36. Olha que consolador. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, encontra quem? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Então encontra a Nossa Senhora. Então o Espírito Santo, olha que bonito isso daqui, gente. Quando o Espírito Santo, que delícia um gordinho fazendo uma pregação sentindo esse cheiro de comida. Só estou pensando aqui na minha cabeça, Nossa Senhora das Panelas, rogai por nós, viu? Porque olha, mano. Escuta aqui, pessoal, que coisa linda. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, voa para aí. Penetra com toda a plenitude. Você tem noção disso? Olha as palavras que ele usa. Penetra toda a plenitude, a grandeza. Ele vai e jorra a graça com força, comunicando-se-lhe abundantemente, e na medida em que a alma dá lugar à sua esposa. Peraí, calma lá. Se o Espírito Santo encontra a Nossa Senhora numa alma, presta atenção, que coisa linda. Ele penetra nela e comunica-se essa alma abundantemente, vírgula, como, irmão? Na medida em que ele está unido com Nossa Senhora. Ou seja, quanto mais unido com Nossa Senhora você estiver, mais graça o Espírito Santo de Deus vai comunicar a vocês. E agora eu te pergunto, minha irmã, você acha que o demônio aprova essa devoção a Nossa Senhora? Eu digo para você que não, de jeito maneiro. Eu digo que nos infernos, com muita seriedade eu te digo, há um pavor de Satanás, e ele tem vindo no mundo. Isso daí foi uma visão que Maria de Ágreda teve, uma mística, de forças do inferno saindo do inferno, vindo para o mundo para apagar a devoção a Nossa Senhora. Escutou isso daqui, irmã? Maria de Ágreda teve essa visão, forças do inferno vindo no mundo para apagar a devoção a Nossa Senhora, por causa disso daqui, irmã. Agora, quando uma alma entende os benefícios disso, meu Deus do céu, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês.
para mim estar aqui pregando para vocês, eu sofri um inferno quente na minha vida. Gente, olha, eu fiquei meio que desesperado essa semana. Eu falei para Alexandre, é um negócio muito louco. E pode ver quantas pessoas que tem aqui. A questão não é a quantidade de pessoas que tem no evento. Se uma pessoa aqui entender o que está sendo passado e ela tomar resolução, já era. Satanás, ele não se importa com uma quantidade de um congresso de 3 mil jovens. Está tendo um congresso na igreja protestante, que o pessoal católico está tudo copiando. Não sei se é Dínamos isso daí. Os caras vão tudo lá, tudo protestante. Pode ter 5 mil. Satanás não tem pavor com protestante. O negócio dele é a igreja de Nosso Senhor, e principalmente os marianos. Ali é o problema para o inferno, é os marianos. Por quê? Porque a comunicação do Espírito Santo na alma da pessoa, irmã, é muito claro isso. É quanto mais ela tem devoção a Nossa Senhora. E o lance disso não é a externalidade da vida, meu Deus do céu. Tanto que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu fui uma vez fazer uma pregação numa comunidade católica, e tinha uma moça fazendo a consagração a Nossa Senhora de São Luís de Montfort, de véu, de saia, e parecia muito piedosa. Quem olhava para aquela menina que não tem discernimento dos espíritos, olharia para ela e falava: é uma mulher santa. Ela era recolhida, olhava para baixo. Só que no dia que ela fez a consagração na missa, um dia antes ela estava dormindo com o fundador da comunidade, que era casado. Então ela era amante do fundador da comunidade. Provavelmente tinha relação sexual com ele, porque se é amante não vai ficar de selinho. Ela fez a consagração na missa. Ele se separou da esposa, e esse cara, ele é tão cara de pau que ele fica postando que ele luta pela fé e pelos interesses da família. O cara amaziado no adultério. Quando ele se candidatou a político, pegaram os áudios dele xingando a esposa. Era uma coisa vergonhosa. E ele é o defensor da família, e ela é a consagrada a Nossa Senhora. Uma amante e um adúltero. Se os dois morrer, vão diretamente para o inferno. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6,10: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É o tipo de consagrado que Satanás está produzindo na igreja. Por quê? Porque o demônio, ele é um macaco de Deus. Ele está vendo que essa coisa está vindo como um vulcão para cima do inferno. O que ele faz? Vamos gerar uma espécie de consagração dos apóstatas. Porque se isso vai dar um trabalho para nós, nós precisamos levantar os consagrados a Nossa Senhora que nos servem. Então não que a pessoa, porque ela cai num pecado, ela não pode ser um consagrado. Há uma diferença entre a pessoa que cai e quer mudar. Ela luta, ela chora, ela se arrepende, ela fala: Senhor, eu quero lutar para ver a minha santidade. Santo Tomás de Aquino diz que uma alma humilde, que ela se humilha quando ela cai, o seu segundo estado pode ser maior do que o primeiro, porque a virtude, ela consegue méritos imensos do coração de Deus. Mas que eu não estou falando de uma pessoa humilde, estou falando de uma pessoa resoluta, habitual, que sabe da verdade, renegou a verdade, mas quer se instrumentalizar da igreja para ter popularidade, não sei mais o que. Por quê? Porque Satanás, ele tem medo dos verdadeiros consagrados. Porque ele sabe realmente o quando uma alma se entrega para Nossa Senhora, de verdade, aquela alma que respira Maria, que vive em Nossa Senhora, o Espírito Santo faz morada, a inteligência dela fica esclarecida, a vontade dela fica robustecida, e ela não tem ideais rasos. Ela não quer só sucesso pessoal na sua vida. Ela quer Deus reinando nas almas. Ela se preocupa com a situação da igreja, mas ela não tem somente um discurso inflamado de denúncia que as coisas estão erradas. Ela modela a sua vida porque ela compreendeu que o discurso por si só não tem tanto efeito, mas que o discurso vivido e praticado, ele é uma bomba. Aí a pessoa fala: não, eu quero ser santo. Aí ela deixa Nossa Senhora e plasmando ela. Até aqui, amém? E olha o que ele vai dizer aqui, presta atenção, hein? É uma das razões, isso daqui ele disse há 300 anos atrás, eu tremo com isso, eu juro para vocês, eu tremo com isso, isso me dá um temor na minha alma. E uma das razões, escuta bem, deixa
Deus colocar essas palavras na sua inteligência. E uma das razões, porque hoje em dia o Espírito não opera nas almas maravilhas retumbantes, é não encontrar Ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa inseparável. Gente, 300 anos atrás não tinha aborto. 300 anos atrás não tinha moça mal vestida indecorosa na Santa Missa. 300 anos atrás não tinha esse rio de adultério acontecendo nas famílias. 300 anos atrás não tinha cocaína, não tinha crack, não tinha ideologia de gênero, não tinha essa corrente de assassinatos que nem é hoje. E se há 300 anos atrás o processo da iniquidade não estava instalado, ele já dizia que naquele tempo, se o Espírito Santo não estava operando maravilhas, é porque não encontrava uma união forte com a Nossa Senhora. Ou seja, as pessoas que entenderam esse livro, entenderam a consagração à Nossa Senhora, sabe o que ela tem que ser? Ela tem que ser um guerreiro de aço. Porque eu estou vendo aqui vocês jovens, eu não sei como que é na sua faculdade, mas você vai enfrentar um ateísmo tão infernal, você vai enfrentar professor que tem ódio à igreja, comunista. Dependendo do tipo de estudo que você vai fazer, você vai aprender tanto lixo. Você vai ter que ter uma mente tão brilhante, você vai ter que ter uma vontade tão forte, porque os professores vão estar, a maioria, endemoniados na inteligência, e os seus amigos vão ser um mais podre do que o outro. E aí, quando eles perceberem que a sua conduta não é como a deles, o Satanás ele vai mirar o míssil deles para tentá-los a ficar pegando você na sua fraqueza e te colocar apelido, e te rechaçar, em te tirar de lado e não querer que você faz parte da companhia deles, porque você é o beatinho, você é a beatinha. Ou se você não seguir a onda, se você não ficar com todo mundo, se você não ter relação sexual com todo mundo, se você não se encher de cachaça, de drogas, se você não ir para a festa da faculdade, se você não estiver no clã da impureza, do pecado, do inferno, vocês não vão ser muito bem recebidos. Vocês, no trabalho de vocês, na empresa de vocês, na corporação de vocês, se vocês não seguirem a regra do demônio, vocês vão sofrer perseguição, vocês vão ser atacados, vocês vão ser caluniados. E aí é o que eu te falo: ou você pega a armadura verdadeiramente do cristão, ou não vai suportar. Ou não vai suportar. E nessa hora, se não tiver com a Imaculada, roda. Você tem que ter aquela confiança ilimitada em Nossa Senhora, para você grudar nela e pedir socorro para ela todo instante. O mundo é tirano, o mundo não dá brecha, o mundo é sedutor, ele agarra. E se você não tiver aquela personalidade firme, forte, de ter a capacidade de resistir em meio a uma multidão. Eu vi um negócio que eu achei tão maravilhoso. Era uma foto que todo mundo estava com o braço levantado, fazendo a saudação de Hitler, e um cara na multidão assim, ó, um só, todo mundo lá, ele assim, ó. E aí o cara fez um circulinho vermelho, né? Falou assim: você não precisa seguir todo mundo. Isso principalmente que nós somos da igreja, nós não somos do mundo. A gente veio aqui para dar testemunho da verdade, e a nossa pátria eterna é o céu. Só que Jesus instituiu a igreja no mundo para transformar o mundo. O mundo entrou na igreja e está começando a secularizar tudo. Não se fala de pecado, não se fala de inferno, não se fala de oração. É um discurso manso, agradável. Agora ainda mais que todos os pregadores viraram coach, aí ferrou a vida. Porque o cara vem cheio de técnica, de linguística, vem querendo falar bonito e vem querendo agradar as suas emoções. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Eu fiz coach. Eu posso muito bem dar uma palestra numa empresa e ajudar com algumas coisas que precisa dentro de um negócio, mas ficar usando coach para o evangelho, Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus. Os caras querem ficar usando enquanto de persuasão, chegar no local e agradar todo mundo com palavras maravilhosas para ser aplaudido para todo mundo e para gerar uma eficácia pessoal na vida das pessoas. Que vai catar coquinho, pelo amor de Deus. Rosário, nada. Adoração, nada. Oração mental, nada. Sacrifício, nada. Aí no dia da sexta-feira santa, o catoliquíssimo vai comer bacalhau com batata. Olha o jejum que a gente faz hoje em dia. E Nossa Senhora está querendo isso daqui, ó, santidade de vida. E sabe por que poucos que querem seguir a consagração verdadeira? Porque você sabe muito bem, meu irmão, você não é uma criança boba. Você sabe que a santidade exige uma coisa que é terrível, chamada cruz.
Você sabe que o santo sofre. Você sabe que tem muitos santos na igreja que tiveram enfermidade, é parente que morre, é a vida econômica que não vai bem, é a perseguição do demônio, é a perseguição do mundo, é a perseguição da família. Você começa a andar na linha, aí você vai numa festa da sua família, tá todo mundo lá louco de cachaça, falando um monte de coisas que não devem ser colocadas na vida de um cristão. Aí você vai se sentindo cada vez mais o quê? Um peixe fora d'água, um estranho. Aí você é rejeitado, você é rechaçado. E para aguentar tudo isso, por isso que o santo é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Porque se a pessoa tiver a Deus acima de tudo e amar Jesus verdadeiramente, ela não vai morrer de solidão, ela não vai querer aplauso dos outros, ela não vai querer ser reconhecida pelos outros. A solidão dela, tem uma coisa que o Papa Bento falava assim, ó: se você sofre muito na sua solidão, é porque você está em mal companhia. Se você não está bem com você mesmo, é porque você não está bem com Deus. Santo Agostinho vai dizer: criaste-nos por amor, e sem amor a gente não pode viver. Se a gente não vive em união com Deus, a gente fica mutilado por dentro, e não tem sentido na vida, não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade. E uma pessoa que ela não vive do amor de Deus, se ela fica um pouquinho em silêncio, olha para dentro de si, ela explode. Ela explode de amargura, de infelicidade. Por quê? Porque ninguém é feliz no pecado. Agora, se a pessoa tem uma vida santificada, quando ela está na solidão, o que ela faz? Ela reza, ela lê a Sagrada Escritura, ela ama a Deus, ela arruma a sua casa, ela cumpre deveres. Se a pessoa não é santa, ela não aguenta viver a consagração à Nossa Senhora, porque você sabe o que você vai ter que passar de sofrimento se você optar verdadeiramente por uma vida genuinamente cristã. E não é fácil. É fácil, pessoal? Hã? Não é difícil, irmã? Não é difícil, Emerson? Você que está aí, ó, que já trabalhou em diversas empresas Disney, esses negócios, você sabe como que é? Lotado de homossexual, de pessoas que querem a destruição da família, do povo do G, só pensa em dinheiro, só pensa em fama, só pensa em glória. Vê aí, ó, na internet. Só fica vendendo curso para ganhar dinheiro. O homem só quer dinheiro, 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 dinheiro. Não que não precise, mas o homem, ele tem que ser o senhor do dinheiro e não ser dominado. Ele entende muito bem que ele precisa de pagar convênio, conta, água, luz, telefone, ter o seu automóvel, cuidar da sua família. Uma coisa é ter esses princípios e saber ordená-los, outra coisa é ser dominado por essas coisas todas. Aí o mundo está desse jeito, aí o São Luís vem falar: olha, se você der lugar na sua alma para Nossa Senhora, e o Espírito Santo te encontrar, ele vai operar aí maravilhas retumbantes. E a gente aqui, meu irmão, que somos o cocô do cavalo do bandido, se a gente entender a Nossa Senhora, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer a gente santo. Olha que graça. Porque, irmãos, quem não quer ser santo é o medíocre. Santo Agostinho dizia: se Deus não te basta, você é um bandido. Você quer roubar o que dele? E aí, o Espírito Santo precisa encontrar Nossa Senhora na nossa alma para ir lá e formar a Jesus Cristo em cada um de nós. Eu estou vendo que as pessoas estão com a cara bem séria, você deve estar refletindo, né? É bom quando fica assim, com os olhos meio assim pensando. E aí ele vai dizer aqui, ó, que coisa linda, ó, que lindo. E uma das razões hoje em dia porque o Espírito Santo não opera maravilhas nas almas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e a sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus nos eleitos nunca repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Quero contar uma experiência para vocês. Posso? Sim ou não? Posso ou não posso? Fala logo aí, que eu não estou escutando sua voz. Mês de maio é o mês de Maria, é o mês das graças, né? Papa Paulo VI falava que o mês de maio é o mês que Nossa Senhora joga a graça. Então que bênção, né? A gente sai do mês do tempo da quaresma, que olha, eu vou falar para você, eu não sei você, mas eu fui chacoalhado nessa quaresma aqui. Ô Jesus amado, você sabe aquele cara que fica rezando, termina logo, Jesus. Aí a gente já entra já no mês de maio. Ufa. Aí eu fui fazer uma pregação numa cidade sobre vida interior. Expliquei o que é a vida interior, a vida da união da alma com Deus. Falei sobre a vida de oração.
E aí depois que terminei, o pessoal falou assim: Anderson, vamos rezar com a gente no monte? Olha, irmão, eu confesso que se hoje fosse me convidar para o monte, eu preferiria ir para o sacrário. Aí eu falei: não, vamos lá. E aí foram 4 carros, umas 20 pessoas mais ou menos. Chegou no monte. O monte é tipo no meio do mato. E as pessoas dizem que você está mais livre para rezar, mas o pessoal grita, dá pirueta. Eu até iria, mas é que eu gosto mais hoje, eu sou mais recolhido. Eu já vi muitas coisas bonitas acontecer no monte. E aí chegamos lá, o pessoal falou: gente, vamos na grutinha de Nossa Senhora? Eu falei: o que é isso, né? Você vai andando para frente, tem uma ribanceira, é uma ribanceira mesmo. E quando você chega nessa ribanceira, tá tudo escuro, você tem que ficar bem assim, longe do local, porque tem um precipício. Se você cair lá, é um negócio alto. E aí, se você tiver na graça, você vê Jesus, senão você vê o demônio. Morre mesmo, sabe? E aí o pessoal falou: não, vamos lá na grutinha de Nossa Senhora. E era dia 1º de maio. 1º de maio. Aí chegamos lá. Quando chegou lá nessa grutinha, estava cheio de jovens. E a molecada veio e começou a rezar de um jeito que eu nunca tinha visto. O espírito do Tarzan pegou eles e os meninos começou a pegar o cipó, porque tinha cipó nesse lugar, e começou a pegar o cipó e imitar o Tarzan. Eu olhando aquilo, eu falei: que oração tenebrosa que é essa, velho? É fim dos tempos mesmo. O espírito do Tarzan pegou a molecada. Aí outros foi pego pelo espírito do Bruce Lee. Os meninos começaram a chegar e dar voadora na árvore. Eu achei que as árvores estavam até acostumadas de apanhar, de tomar voadora, porque quando ele chegou às árvores já ficou meio assim, né? Eu falei: já está acostumado a apanhar, tadinha da bichinha. E os meninos começaram a andar no cipó e dar voadora na árvore. E eu falei: isso daqui não é de Deus não, velho. Eu tinha escutado uma pregação na semana, em que o pregador dizia, Padre Eugênio, que Deus prefere ouvir o latir dos cães do que uma oração mal feita. Olha que frase forte, tenta guardá-la. Deus prefere ouvir o latir dos cães do que uma oração mal feita. Repete assim comigo: Deus prefere ouvir o latir dos cães do que uma oração mal feita. Poxa, a gente pensa, quando a gente vai falar com uma pessoa importante, a gente presta atenção, tenta guardar o celular. Se for ter uma audiência com o Papa, eu iria de terno para vê-lo. Deus é muito maior que o Papa. Como que eu devo falar com Deus? Não é verdade? Sim ou não? Os meninos dando voadora na árvore e pegando cipó. Misericórdia, né, Jesus? Traz os adventistas para a igreja, mano. Eu pensei que vocês iam dar risada, porque tá tendo um congresso dos adventistas aqui em cima. E aí eu comecei a olhar aquilo lá, eu falei assim: não, isso daqui não agrada a Deus, esse tipo de oração. Eu me distanciei, dei as costas para trás. Os adventistas passando só olhando. Paz do Senhor Jesus e da Imaculada, a mãe dele. E aí eu fiquei para trás. E Santo Tomás de Aquino disse que a oração é a elevação da mente a Deus. O que é? No recolhido. E uma moça chegou para mim e começou a bater nas minhas costas, desesperada. Anderson. Mas eu estava desesperado. Eu falei: calma, irmã. Ela falou assim: Anderson, olha para trás. Quando eu olhei para trás, numa parte um pouco distante de onde nós estávamos, tinha uma manifestação, todo um azulado com verde, uma coisa muito linda, de Nossa Senhora flutuando no meio do nada, assim, com as mãos postas, igualzinha à imagem de Nossa Senhora das Graças. Gente, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Aquilo aconteceu só uma vez comigo até hoje. Eu não sabia me comportar muito bem diante daquilo. Eu esfreguei os olhos, não saía. Na semana também eu tinha lido que o Padre Pio e a Santa Gema recebiam visitas do demônio materializado de Jesus e da Virgem Maria como engano. E eu falei: Jesus, se a oração dos meninos não te agradou e você está querendo dar um castigo e for o demônio aí, Senhor, por favor, nos expulsa, que eu tenho muito medo dessas coisas. Falei: se você manda os anjos, clamei o sangue dele, que a minha graça, que a minha proteção dele, e nada aconteceu. Eu falei: então é uma coisa de Deus. Eu dei um grito lá no meio do monte e falei: silêncio! Quando o povo olhou para mim, eu falei: olhem para trás. Quando o povo viu,
aquela imagem de Nossa Senhora flutuando no meio do nada ali, abaixo da terra. Teve gente que se ajoelhou e começou a pedir perdão do pecado que nem cometido tinha. E aí uma coisa que eu já observei naquele dia: por que todo mundo que estava na gritaria não conseguiu perceber a presença da mulher do silêncio? Aí a gente se ajoelhou e ficou todo mundo num silêncio que ninguém conseguia falar nada. Que experiência! Do nada que a Nossa Senhora estava assim desse jeito, ela dá um 360 e começa a virar, e quando volta, ela volta com as mãos postas assim, igualzinha a Nossa Senhora de Fátima. E teve gente que começou a chorar demais. Eu não sentia nada, não tinha alteração física, nada. Do lado direito tinha uma árvore com um tronco bem grosso mesmo, grande, enorme. Pois é, o tronco da árvore começa a pegar um brilho, de baixo para cima ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. Aí eu falo: meu Deus do céu, será que é nossa hora de morrer? Eu pensei de tudo na minha cabeça. Falei: pronto, Deus vai vir aqui, vai ser o julgamento, não sei, está começando a ficar brilhando, a gente vai se transportar, sei lá o que eu pensava. E aí quando eu comecei a olhar para o lado, começou a vir subindo o brilho e foi pegando as folhas. Gente, aquele lugar era escuro demais. A gente estava na madrugada já era 1 da manhã. O lugar escuro, era difícil você ver a face do irmão. O lugar tomou claridade, você via a pessoa assim com tranquilidade. Eu falei: cara, o que é isso? Aí a imagem dá mais um 360 graus. Ela vai e gira de novo. Quando volta, ela volta que nem Aparecida, com aquele mantinho, né? Nossa Senhora, que é assim. Não um mantinho num bujão de gás, mas não. Ninguém dá risada das minhas piadas sem graças aqui. Eu vou parar de fazê-las. Não estou tendo sucesso. E com manto de Aparecida. Às vezes Nossa Senhora vinha para frente, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E ela vai, faz o 360 e volta de novo com a Nossa Senhora das Graças. Todo mundo em silêncio. O que aconteceu? Eu tinha sido extremamente mexido, impactado por essa leitura que eu acabei de fazer para vocês agora, da questão do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estava no começo da minha caminhada. Eu só queria saber dessa coisa de Espírito Santo. Só queria saber disso. Quando eu fui batizado no monte, que eu comecei a falar em línguas, eu voltei para casa, estava andando na rua, o irmão me cumprimentava: e aí, antes, tal, eu, rabachuricanda labaçuias. Eu ia no mercado, a mulher falava: olá, bom dia, uricanda macharabarraia. Eu estava passando na rua, o cachorro latia, uau, uau, eu, ho, harabacatabarabassu. Só queria negócio de Espírito Santo o tempo inteiro, só queria saber disso. Só que aí eu nunca tinha escutado, em mais ou menos 2 anos que eu estava na igreja, nenhuma pregação sobre Nossa Senhora. Eu só via Espírito Santo, mas não escutava falar dela. A única coisa que eu presenciava era mais as senhoras cesando o terço, mas até no meio dos jovens não tinha muito isso. Aí quando eu li aquilo, eu falei: mas tem algo extremamente sério acontecendo. Isso daqui é um livro de um santo. Esse livro foi livro de cabeceira do Papa João Paulo II. Inclusive ele disse que ele aprendeu a amar Nossa Senhora por meio disso. E depois eu fui pesquisando. Era livro de cabeceira de Santa Teresinha, de Padre Pio, de São João Maria Vianney. Eu falei: tem alguma coisa errada. Ou os santos erraram, ou esse pessoal está vivendo uma espiritualidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade da maneira protestante e não católica. Eu falei: algo está acontecendo de errado. Porque enfatizar tanto o Espírito Santo e nunca dar espaço para Nossa Senhora. E ali no meio do monte eu estava mexido com isso e ninguém falava nada, a Nossa Senhora não falava nada, e eu resolvi falar. Eu olhei para a Virgem Santíssima e disse: Santíssima Virgem Imaculada, como escravo de amor que sou da Senhora, eu creio piamente que tu és a esposa do Espírito Santo, e porque creio eu te suplico, levantai as vossas mãos. Falei isso diante da imagem, Nossa Senhora estava lá. E batizai-nos no fogo do vosso divino esposo. As 2 mãos de Nossa Senhora se levantaram assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estávamos mais ou menos em 20 pessoas. Todos presenciaram esta graça. Eu fiquei mais ou menos 5 anos sem contar esse testemunho. Por quê?
Porque tem muitas pessoas na igreja, e eu conheço muito, que se passam como videntes de Nossa Senhora, e são pessoas com problemas graves. Eu vou te contar um vidente de Nossa Senhora fundou uma comunidade. E ele era solteiro e ele foi morar com um casal que acreditava que ele era um vidente de Nossa Senhora. Então tinha um vidente que era solteiro e um casal foi dar a vida num sítio junto com eles. Eles estavam morando em 3. Um dia, o esposo da mulher saiu para a cidade e quando ele voltou, a esposa não estava mais na comunidade, nem o vidente. Eles fugiram os dois juntos numa situação de adultério. Então olha que baita vidente de Nossa Senhora, só se foi de Satanás. Sabendo de tantos problemas que dá, como aquele cara, o Marcos Tadeu lá de Jacareí, que é um impostor. Não sei se vocês já escutaram falar do vidente de Jacareí, que é um... A gente está aqui... Bom, eu não quis ter problema com isso para não começar a falar que é vidente nosso, porque eu não sinto cheiro de rosa. Vários lugares eu vou, estou rezando, estou sentindo cheiro de rosa. Eu nunca sinto esse cheiro de rosa. Eu amo ela, mas não sou obrigado a ficar tendo sensações toda hora. Ai meu Deus, treme e tal. Eu não sou assim. Eu amo ela. Mas eu fiquei com medo das pessoas ficarem atribuindo que era vidente, aí ficar falando muito esse testemunho, não sei lá, os bispos acharem que eu era muito... Mas depois de 5 anos eu comecei, e eu estou deixando muito claro para vocês, eu não sou vidente de Nossa Senhora, eu não fico escutando ela, eu não sinto cheiro de rosa, mas essa experiência que eu vivi foi real, e aí você tem a liberdade de acreditar ou não. Mas eu achei extremamente importante, por quê? Porque justamente após eu ter lido o livro, Nossa Senhora me concedeu uma graça, eu posso dizer com essas palavras, especialíssima, para chancelar que o que São Luís diz é de uma contundência relevante e que nós temos que lembrar nossa vocação. Se você é uma pessoa que você acorda todas as manhãs com uma meta, com um ideal que não seja a sua vida santificada, você não entendeu o Evangelho ainda. O que te move a você viver? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? O que te, dentro do seu peito, ele flameja? Se antepondo a isso não tem a vocação de ser santo, as coisas não estão ordenadas. É isso daqui que nós precisamos fazer em primeiro lugar. Toda manhã eu preciso levantar e falar: Senhor, eu preciso ser santo, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso amar a minha família, eu preciso ter repugnância do pecado, eu preciso adorar mais, cesar mais. E toda a consequência de você ser um santo, claro que você vai ser uma pessoa melhor no seu trabalho, você vai ser uma pessoa melhor com seu esposo, com a sua esposa, porque você não vai conhecer um santo que você entra no escritório do cara, está virado de cabeça para baixo sempre. O santo, ele é uma pessoa ordenada. Ele faz um trabalho com amor, ele faz um trabalho com carinho, ele trata bem as pessoas. Ele é uma pessoa que tem a virtude da justiça. Ele ama a sua família, ele cumpre com os seus deveres. Um santo, ele não é uma pessoa que no estado de vida dele é um alienado, um fora do mundo. Ele está no mundo para ser luz. Mas a gente precisa entender isso. Porque eu preciso ter o desejo de salvar a minha alma e contribuir para a salvação dos outros. Um cristão, ele não é egoísta. Quando o Santo Inácio de Loyola estava numa conversa com uma pessoa e perguntaram a ele: se você tiver com um pé no céu e um pé fora, e tiver a oportunidade de entrar e saber que na face da terra tem alguém precisando da sua ajuda para ser salvo, o que você faria? Sem nenhuma mancha de egoísmo, ele falou: certamente que eu voltaria para salvar uma alma necessitada. O santo, ele quer isso. Ele quer glorificar a Deus. E uma maneira de glorificar a Deus, como que é? Santo Irineu de Leão vai dizer: a glória de Deus é o homem em plenitude. O homem em plenitude é o homem santificado. Ele não quer somente ele ser santo, ele quer que os outros que estejam ao redor dele também o sejam. E qual que é a maneira mais importante dele cativar as almas? Com o seu interior cheio do amor divino, porque quem não arde não queima ninguém. E aí ele, sabendo de tudo isso, ele vai encontrar dificuldades e obstáculos profundos. Várias quedas, confessa a mesma vez o mesmo pecado, faz propósito. Quem fez propósito no início da quaresma e não conseguiu cumprir aqui? Não levanta a mão não, mas eu estou ligado que tem vários. Aí a gente fala: não, vou desistir. Não desiste não, pelo amor de Deus. Não desiste, luta. Mas por desespero não bater grande em você entrar num desânimo profundo, o único segredo para você conseguir esse negócio na sua vida é pelo caminho da Imaculada. Eu vou ser sincero, sem ela nada feito. Não dá. Amém? A igreja pode confirmar com amém? Amém. Ou tem alguém aqui no nosso meio que é, sei lá que está ali, adventista.
Isso que eu estou falando para vocês é de uma seriedade muito grande. Se entregue à Imaculada. Ah, Anderson, mas se eu começar a amar muito Nossa Senhora, eu não vou colocar Jesus no lugar dela. Eu já passei 1 hora de pregação, tem que ter o intervalo. Mas você aguenta mais uma historinha aí? Sim ou não? Sim. Que horas que vai sair o almoço? Só para mim saber, porque eu já emendo mais um pouco para você vir comendo. Aí se você quiser também, a gente pode fazer um momento de pergunta e resposta aqui, que a gente está num grupo e a gente fecha as cadeiras aqui, ó, partilha. Deixa eu... Ah, então, já está na hora, a gente já sai da pregação, reza um pouco. Olha que história linda, gente, deixa eu falar para vocês. A vida dos santos é assim, é luz que ilumina. Santa Gertrudes um dia estava escutando um retiro espiritual e o pregador falou sobre Nossa Senhora e nem falou de Jesus. A Santa Gertrudes ficou nervosa porque ele não falou de Jesus. Quando estava vindo no corredor, viu uma imagem de Nossa Senhora e não fez a saudação a ela. Os santos tinham muito respeito pelas imagens de Nossa Senhora. Não sei se você sabe, mas tem um santo na igreja que teve as mãos amputadas por defender uma imagem de Maria. Foi o São João Damasceno. E o São Bernardo de Claraval, todas as vezes que ele passava diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele falava Ave Maria, Ave Maria. E um dia ele esqueceu de fazer a saudação à imagem, Ave Bernardo. Os santos tinham um negócio com Nossa Senhora. Aí ele passou diante da imagem e ela não falou nada. Ela não saudou a Nossa Senhora. Aí Jesus chegou para ela e disse: gente, eu tô assim, ó, desse jeito um pouco, deixa eu te explicar. Por quê? Isso daqui não... Eu tenho esporão no pé esquerdo, ele começa a doer, parece que eu estou precisando de emprego. Eu tenho hérnia de disco lombar, então quando eu estou fazendo, você também é todo arrebentado, né, Emerson? Todo cheio de negócio aí, né? Então eu faço assim para doer menos, tá bom? Não é que eu estou dando umas esticadas. A próxima pregação provavelmente eu vou sentar um pouco. E aí ela não saudou a imagem. E aí Jesus falou: Gertrudes, vocês estão entendendo a história que eu dei uma emboloscada no meio? Gertrudes, por que você não saudou a imagem da minha mãe? Ah, Jesus, o pregador falou só da sua mãe e nem tocou no seu nome no retiro. Sabe o que Jesus disse para ela? Gertrudes, para com isso. Toda a glória que é dado à minha mãe é a mim mesmo que é dado, porque tudo que tem nela foi eu quem coloquei. Então você não precisa ter medo, porque quando você está glorificando as virtudes de Maria, você está amando, você está direcionando tudo para Deus. Porque Nossa Senhora não é quem ela é, porque ela quando nasceu falou assim: eu vou ser imaculada, eu vou ser mãe de Deus, eu vou ser rainha dos anjos, eu vou ser mãe de Deus e mãe dos homens, eu vou ser medianeira de todas as graças. Eu escolho ser assim. Não foi ela não, foi Deus quem a elegeu e colocou essas graças. Então você está direcionando o louvor para Deus, glorificando a Nossa Senhora. Um protestante nunca vai entender um negócio desse na vida. Mas você não é protestante, você é católico. Ah, eu não estou aceitando muito. Quem não aceita vira seita. Toma cuidado. E aí quanto mais você se dedica à Virgem Santíssima, Nosso Senhor vem te dando bênçãos e graças. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ser esperto. Você precisa catar cada graça que Deus te dá e corresponder a ela. Porque o Senhor manda graça. Se você corresponde, você sobe. Se você não corresponde, você desce. Aí você tem que ser o quê? Esperto. Quando você percebe que é um movimento de amor na sua alma, quando você percebe que a sua inteligência captou algo que você nunca tinha compreendido na fé, você fala: nossa, me deu uma luz, eu nunca tinha entendido isso. É uma graça nova que Deus está te dando. Aí você tem que ser um bandido de graças. Eu quero graça. Aí você vai querendo graça. E como que você faz para você conseguir bastante graça? Cola nela, medianeira de todas as graças. Nenhuma passa por ela. E quanto mais colado na Virgem você tiver, mais graça você vai receber. E aí, se fosse uma pregação protestante, o cara vinha com aquela eloquência: aleluia, eu estou vendo a sua conta multiplicando. Deus me mostra o carro importado entrando na garagem. Ei, eu estou vendo o avião subir e tem gente indo para Disney aqui. Aleluia, igreja, eu profetizo, é cura. Aí o cara: aleluia, graça. Irmão, eu não estou falando disso. Eu estou falando a graça para você amar a Deus, a graça para você perdoar, a graça para você ter uma alma eucarística, a graça para você ser uma pessoa mansa, dominada, virtuosa, cheia de amor, uma pessoa santificada, que viva a castidade, que fuja do pecado, que ame a Deus, que procure a salvação da sua alma. E deixa eu te falar uma coisa:
São Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Se Deus vestiu de glória os lírios do campo, quanto mais Ele não vai cuidar de você, seu abençoado, que Ele morreu com todo o sangue para salvar sua alma. Não deixa o demônio ficar te enganando com preocupações, não. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4,6: não vos inquieteis com nada, apresentai as vossas orações mediante o louvor e ação de graça, e o Deus da paz cuidará dos vossos corações. Irmão, Deus nunca abandonou os seus santos. Os santos são objeto de predileção de Deus. Se preocupe com a vida espiritual, acorda de joelhos no chão, ame o sagrado coração de Jesus, ame a Imaculada, reze o seu rosário diário, reza com a sua família, busca a sua santificação, olha para esse mundo em decomposição e fala: eu posso fazer algo sim, com que a Imaculada vai me formar, a Imaculada vai me ajudar. Eu sou cocô do cavalo do bandido, eu tenho esse defeito, eu tenho essa falha, eu tenho esse pecado, mas isso não é obstáculo para minha entrega. Santa Teresinha dizia: santidade não é ausência de pecado, é abandono em Deus. E quanto mais você se abandona na Nossa Senhora, mais ela te abandona em Deus. E quanto mais de abandono você tiver, mais possibilidade você tem de vencer você mesmo, de você vencer o mundo, de você vencer sua carne, de você vencer o demônio. Se entrega de verdade, não deixe esse retiro ser um final de semana só que você está vindo para cá. Tome uma resolução concreta, viva uma Semana Santa. Se você, por alguma fraqueza, algum obstáculo, eu também tive falhas nessa quaresma, você não conseguiu cumprir tudo nessa Semana Santa, pede para Nossa Senhora e fala assim: Nossa Senhora, me gruda em Jesus, eu quero lutar. Não é a minha fraqueza, não é a minha vida ferida, não é porque eu fui abusado sexualmente, porque meu pai me abandonou, porque eu tenho problemas psicológicos. Deus cura, Deus faz, Deus liberta. Para que esse mimimi da sua vida, de achar que você é a pessoa mais sofrida do mundo, não fica se concentrando nessa autopiedade, não. Vai pra luta, vai pra cima, porque se você ficar se concentrando na sua dor, na sua história de vida, e você não for pra solução prática do que deve ser vivido, você nunca vai progredir espiritualmente. Seja um homem forte, seja um pai fecundo, tenha responsabilidade, na sua escola seja referência, no seu trabalho seja luz, mostra que a devoção a Nossa Senhora na igreja tem resultado, e o resultado é qual que é? É a nossa santidade de vida. Aleluia! Eu sou católico, que bênção, que graça! Viva Nossa Senhora, aplauda a Imaculada, igreja! Ai, eu tô doido! Nossa Senhora me deixa mais doido do que o cheiro da panela. Levanta do seu lugar. Ministério, vamos cantar aquela música do cenáculo que vocês estavam cantando para acompanhar essa oração, para nós mandar fogo aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Se entreguem na oração. Agora, depois que, criançada, fala só um pouco mais baixo ali atrás. Pessoal, agora é a hora da oração. Cadê o dedilho? Faz um dedilho que eu fiquei solto aqui, irmão. Isso, cara, imagina, quando a gente tá pregando, se para, parece que o cérebro buga. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui agora, peraí. Pessoal, depois que a palavra é pregada, vai sendo jorrado no seu coração fé. Romanos 10:17. Logo a fé provém da pregação. É a pregação que se exerce em razão da palavra de Cristo. E logo após a pregação da palavra é um momento muito oportuno para vocês cesarem. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando você reza, irmã, Deus atende. Você não vê, porque é invisível, mas Deus atende a oração. Eu queria que você se entregasse a Nossa Senhora, que você se entregasse ao Espírito Santo. E deixa eu falar, Deus não está se importando com a sua retórica. Deus não quer saber se você tem uma multiplicidade de palavras bonitas. Deus é simples, e a oração da simplicidade é o que agrada o seu coração. Sabe o que Deus quer de você nessa oração? Simplicidade e abandono. É quando você chega e olha para você mesmo: Senhor, eu não sou nada, Senhor, mas eu quero me abandonar. Eu quero ser todo da sua mãe para ser todo teu, Jesus. Amém? Vamos lá, ministério. Vamos cantar. Existe uma